Oi, oi! Bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Luciana e hoje eu vim aqui para falar mais uma vez sobre a nossa aprovação do EB2NW, o nosso visto americano. E eu vim falar agora as próximas fases. E aí? O visto EB2NW foi aprovado, o formulário I-140 foi aprovado. E agora quais são os próximos passos? Eu preciso falar para vocês que o momento do pedido da aprovação do visto, que é o envio dos documentos, até efetivamente a aprovação é um pouco demorado. A primeira aprovação ela acontece com aproximadamente um ano. Isso eu estou falando uma média. Existem casos que acontecem com 3 meses, 2 meses, existem, mas o comum é o prazo de um ano. E foi o prazo que aconteceu conosco, foi um ano até a aprovação. Então, agora os próximos passos, a média é mais um ano para completar, para finalizar esse visto. Pode ser que aconteça em menos tempo, mas esse EB2NW consular, que é fazendo do Brasil, a média são 2 anos até a finalização total desse processo, tá? Então eu vou falar agora. E agora? Eu tive o meu formulário I-140 aprovado, o meu visto foi aprovado e quais são os próximos passos? Eu vou passar para vocês quais são os próximos passos e quais são os custos aproximados que vocês vão ter após a aprovação, tá? Bem, após a aprovação, a gente precisa de aguardar a transferência do nosso caso que está lá nos Estados Unidos, ele ser transferido para o Brasil. Isso é um procedimento demorado. Está demorando aproximadamente de 3 meses a 6 meses. Então, quando esse documento é transferido para o consulado no Brasil, você vai receber uma welcome letter, uma carta de boas-vindas que vai vir com o seu número do seu caso aqui do Brasil. Então, esse prazo aí demora um pouquinho e esse visto vai ser processado no Brasil a partir desse momento. Somente o consulado do Rio de Janeiro que faz esse tipo de trabalho, tá? Eu vou falar aqui algumas vezes NVC. NVC é National Visa Center. Então, esse caso vai para esse NVC, né, que a gente conhece como consulado, e aí a partir desse momento vai ser processado lá o seu processo. E quais são as próximas fases? Você vai receber essa carta de boas-vindas com o seu número no Brasil. Tô olhando uma colinha, tá, gente? E com esse número você vai poder preencher o seu formulário DS-260, que é um formulário do pedido do Green Card. Esse formulário ele tem um custo de $345 por pessoa. Então, independente se é adulto ou criança, aplicante principal e dependentes têm que pagar esse valor de $345 por pessoa. Então, esse formulário é preenchido e enviado de forma online, tá? Após esse envio desse formulário, você envia também os documentos pessoais. Tem uma lista de documentos, eu vou colocar aqui embaixo para vocês também. São os documentos pessoais, tá? De vocês para o NVC também, que é esse centro de visto, tá? Que é o conhecido nosso mais famoso consulado. Então, você vai enviar esses documentos pessoais pelos correios e vai receber de volta um DQ. DQ é um documento falando que os seus documentos estão ok, estão qualificados, se todos estiverem certinhos, claro. Se estiver faltando alguma coisa, eles vão pedir algum tipo de complementação. Se os seus documentos estão qualificados, você vai ter uma resposta e aí você vai receber logo após uma carta de entrevista. Essa entrevista pode acontecer de 2 meses, 1 mês, 3 meses, 4 meses, depende da disponibilidade que o consulado vai ter em agendamento das entrevistas. Quando essa entrevista estiver pronta para acontecer, você precisa de agendar os exames médicos, a consulta médica, né? Porque nessa consulta médica você vai fazer os exames e vai fazer também as vacinas que forem necessárias, tanto adultos como crianças. E aí que vem o nosso outro custo dessa fase. A consulta médica, ela pode acontecer em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. São médicos credenciados pelo consulado, não é qualquer tipo de médico.
Então ela tem um custo, essa consulta, de US$ 180 por pessoa, tá? Depende da cotação no momento da consulta, cotação do dólar. E você vai precisar de fazer uma média de exames entre raio-x, algum exame de sangue. Vai ser uma média de R$ 400 de custo com exames. E aí as vacinas vai depender muito assim do seu calendário de vacinas, se tá em dia, se não tá, o que vai precisar complementar. Então vai variar muito as vacinas, eu não coloquei o custo com as vacinas. Na entrevista, depois dos exames, você vai fazer as fotos e as digitais, vai para a entrevista no consulado. Após o ok dessa entrevista do consulado, você vai pegar seus documentos, os passaportes e depois os documentos. E aí você vai ter 6 meses para entrar, fazer sua primeira entrada nos Estados Unidos. Então, assim, dificilmente o seu visto vai ser reprovado nessa entrevista, a não ser que haja alguma irregularidade. Eu já vi casos da pessoa ingressar com visto consular e terminar o processo nos Estados Unidos, e aí foi reprovado o visto. Eu já vi casos de faltar documentos, e aí no momento da entrevista é reprovado e agenda outra entrevista e pede a complementação de documentos. Então é algo assim muito específico essa entrevista, porque o seu I-140, que é o seu formulário de pedido de visto, já foi aprovado. Você agora é necessário você ficar atento ao preenchimento de todos os documentos, formulários, apresentar a documentação que necessita ser apresentada para no dia da entrevista você também ter tudo em mãos. E aí você não vai ter problema com o seu visto, com a sua aprovação, tá? Então, assim, eu passei resumidamente quais são os próximos passos. Eu vou deixar aqui na descrição também quais são os próximos passos, lembrando que vai depender de pessoa por pessoa. Às vezes pode acontecer de forma mais demorada, às vezes de forma mais rápida. Pode ser que em algum dos casos o oficial peça uma complementação de algum tipo de documento, ou algum documento foi enviado de forma incompleta. Então, assim, existem alguns probleminhas aí nesse percurso, mas em regra geral, seriam esses os próximos passos após a aprovação do I-140, que é o formulário para o EB2NW. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, porque você vai ajudar assim o nosso canal a crescer cada vez mais e eu vou trazer mais conteúdo aqui de qualidade para vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Valeu e até a próxima!